Beleza. Bem, vamos lá, pessoal. Bom dia. Eduardo, pode falar da sua dúvida. A gente está estudando em específico aquela configuração que a gente escolheu, que a força em cada oscilador harmônico é proporcional à própria altura e uma constante que depois a gente viu como tinha que ser a cada altura para a solução ser verdadeira, a gente viu que essa solução é um ponto fixo, no limite todos começam no zero a partir do livre. Beleza, tudo bonitinho. Por que a gente não viu nenhuma outra configuração tipo, mais geral? Porque essa era interessante para provar as características dos campos? Tentar. O que você quer dizer com mais geral? Só para eu entender o seu A força é, tipo, porque a nossa força antes, em 2, é proporcional, tipo, um termo da altura 2, do 3 e do 1. E daí a gente fez, e daí o resultante é só proporcional à altura 2, mais 2 proporcional a 2. Por que a gente não deixou tudo acoplado, que a gente estava antes? Tipo, a força 2 sendo proporcional à altura 2, 3 e 1, e ver qual que ia ser a carga depois das soluções. Tá. Então, eu achei que você estava perguntando por que a gente não considerava forças mais complicadas. Isso. Pode ser, também. Se nós considerássemos forças mais complicadas, por exemplo, em vez de hamiltoniana quadrática nas posições, a hamiltoniana quártica nas posições... Oi? Não, vai ser mais um sistema livre. Então, tudo que a gente todas as ferramentas que a gente vai usar para propagar informação sobre as soluções não vale mais. E aí ninguém tem um formalismo fechado para isso ainda. Então a gente não faz porque a gente não sabe fazer. Se a gente soubesse, seria excelente. Por que a gente está usando uma base que diagonaliza o operador? Porque é assim que a gente resolve os problemas em física. A gente diagonaliza os operadores, resolve na base diagonal e transforma de volta. E essa transformação de volta é super importante justamente para você entender a física do que está acontecendo. Tá? Mas a resposta talvez não seja muito satisfatória. Né? Então, como o Eduardo falou, a gente está seguindo esse caminho, a gente está fazendo, e assim, além disso, não o fato da base diagonalizável, mas o fato de estar usando osciladores harmônicos é porque a gente mostrou na aula passada, que vocês não viram, que eu vou falar um pouquinho aqui por causa disso, que o limite contínuo do que a gente estava fazendo é uma equação tipo Klein-Gordon. Tá? E a gente quer justamente estudar uma teoria de campos. Então a gente quer um sistema que seja o mais próximo do análogo entre uma teoria de campos e uma teoria de perturbações discretas. Perturbações não, né? Movimento de partículas discretas no espaço. Certo? Então talvez o que tenha faltado, deixa eu ver o quanto que eu refaço do que eu fiz. Vou fazer aqui o speedrun da aula passada, tá? Então, pessoal, a gente tinha aqui... Começar na página 5. Certo? Lembra que a gente tinha uma base que diagonalizava, que é a base dos nossos vetores, que são autovetores da nossa matriz circulante, tá certo? E aí esses coeficientes dependem do tempo, né? Ou seja, a decomposição do nosso vetor H é dada por a soma aqui, é sempre de 0 a n-1, então não vou colocar, de esse cara aqui, vezes o nosso autovetor da matriz circulante. Ok? A dependência do tempo está toda aqui. Quando a gente escreve a equação de movimento nessa base, a gente tem que H a 2 pontos é igual a menos K desculpa, sobre M lambda A. Tem uma luz aqui que não está acesa, não é só fraco mesmo. Lambda A H. Certo? Que talvez seja um pouco da dúvida do Eduardo, né? A gente faz isso porque o método é tipo o método de separação de variáveis. Você, de certa forma, é similar, né? O método de separação de variáveis você separa meio que na unha. Mas se você for pensar, o método de separação de variáveis ele está pressupondo um produto tensorial de soluções unidimensionais. Essas soluções unidimensionais, elas são, de certa forma, autovetores de um certo operador diferencial. Na verdade, quando você faz separação de variáveis, você está implicitamente colocando um operador que talvez você não escreva ele, mas ele está implicitamente lá. Então, a ideia é sempre a mesma. Você está pegando produtos tensoriais de espaços simples para construir um espaço complicado. Porque é assim que a gente faz tudo em física. Né? O tensor de terceira ordem é um produto tensorial de espaços de 3 vezes o mesmo espaço vetorial, por exemplo. Tá? E beleza, a gente tem essa equação aqui. Essa equação aqui ela tem uma solução óbvia. Né? A gente tem aqui que HA de T vai ser igual a HA ponto em T0 sobre ômega A, que eu vou definir já em instante, seno de ômega A
delta t mais h a. Eu estou botando o parênteses só para quando for índice distinguir do i, tá? Porque um tem o significado de modo, o outro tem o significado de posição. De t0, cosseno de ômega a delta t. Aqui, imagino que esteja fácil para todo mundo. Isso aqui não é índice, por isso que eu não boto o parênteses, tá? E o nosso ômega a nada mais é do que raiz de k sobre m raiz de lambda a. Aqui não precisava ter botado parênteses, mas eu botei. É porque não é índice. Mas no A é índice. Você vai somar sobre os dados. É porque é um índice que rotula todos os autovetores. Aqui é simplesmente o rótulo que define os autovalores. Mas tá vendo? Não é um vetor, é um número. Tá? Lembrando, né, que o nosso lambda a, que já que eu comecei assim, eu continuo assim, era aquele 2 menos 2 vezes cosseno de 2πa sobre n. E isso aqui é fácil você reescrever esse negócio como sendo 4 vezes seno ao quadrado de πa sobre n. Tá? Se você usar a fórmula do seno ao quadrado, em termos de 1 menos cosseno, você vai ver que dá isso aí. Ok? Beleza. E aqui, pessoal, prestem atenção. A gente tem aqui o seno, ele vai de 0, tá certo? Aí a gente tem duas possibilidades. Se o meu n for par, eu tiro o 0 daqui, tá? E aí eu vou ter esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, até eu ter esse ângulo que aqui é exatamente coincidindo com o eixo y. Tá? Isso está claro para vocês? Porque vejam, o A ele vai de 0 a n menos 1. Certo? Se n for par, ele vai passar uma hora por n sobre 2. Que é o fato de ele chegar em π sobre 2 aqui. Tá certo? Então, eu tenho sempre esse cara que está na direção horizontal perfeita, que é o A igual a 0, mas o A não vai ter igual a n, então esse cara não se repete aqui. Mas esse cara, ele é igual a esse. Esse cara é igual a esse. Isso vai ser importante um pouco mais para frente. Se o nosso n for ímpar, eu tiro o 0 e agora tem um número par de caras aqui. Então não tem mais nenhum cara que fique exatamente no π sobre 2. Tá? Ele vai fazer isso aqui e aqui, bom, já está em cima mesmo. A gente vai ter um cara que vai ser bem pertinho aqui, ó. Né? Que é o arredondamento para baixo de n sobre 2. Esse e esse mais 1 é esse cara e esse cara aqui. Tá certo? Então você vê que nesse caso aqui você tem o alto valor máximo não vai ser 4, vai ser quase 4. Por isso que eu falei para vocês. Ok? Bom. Só para vocês terem uma intuição de que essa base ela tem alguma coisa engraçada nela. Porque eu tenho que dois autovetores com o mesmo autovalor. Ela tem uma degenerescência, mas que a gente escolheu jogar em autovetores diferentes, separados de um certo jeito especial, e isso tem uma relação interessante com a definição do vácuo. Por isso que eu estou chamando a atenção agora, tá? Então, essa aqui é uma solução geral. Para uma condição inicial que é o seu H igual ao que eu chamei de EJ, onde esse EJ é um cara que é assim, 0, 0, 1, aqui na Jésima, entrada, 0 até o fim, ok? Então, para essa condição inicial aqui, ó, e essa aqui, tá? E aqui eu boto um D, um certo deslocamento inicial, tá certo? A gente obtém que nosso H, cadê você? J, ou seja, a J é uma componente num tempo T qualquer, tá? Se o tempo fosse T0, esse cara teria que ser uma delta de, não vamos confundir, aqui é L, tá? A elésima componente no tempo t, se fosse tempo t0, isso aqui seria um delta de LJ. Porque inicialmente, né? Tá?
D vezes delta de J, tá? Mas em geral esse cara vai ser assim. Soma sobre A de D sobre 2N exponencial de... Deixa eu fazer o caso certo dessa vez. Vou fazer os dois casos, tá? Então vamos pegar assim. Eu estou pulando os passos aqui, mas na aula passada vocês podem ver ou vocês podem fazer, não é difícil não. 2... Oi? Isso. Tá? Essa aqui é a condição inicial, você tem que ver que tem que ser tipo uma onda plana no espaço de Fourier, né? Ou seja, esse cara aqui é o espaço real, a transformada de Fourier nesse sentido aqui vai ser tipo uma onda plana nesse espaço de Fourier, que é esse cara aqui, tá? Aí você tem o cosseno, que é o único cara que sobrou, eu vou separar, né? Quando eu colocar as condições iniciais, esse cara aqui é zero, sobra só o cosseno vezes a condição inicial, que é a onda plana, tá certo? O cosseno eu vou separar em dois exponenciais, positivas e negativas, tá? Aqui eu vou colocar o exponencial positivo, negativo também, que é o que eu fiz errado outra vez, tá? WA delta T, tá certo? E eu tenho a projeção do vetor de base, tá? Da soma do H, que vai dar mais I mais 2πi a L. Tá? Que eu estou pegando a enésima componente. Sobre N. Mais a mesma coisa trocando ΔT por menos ΔT. Ou W por menos W, o que vocês preferirem, tá? Um ou outro. E aí você faz aquela mesma análise que você faz em ondulatória, só que agora você faz essa análise um pouco mais simplificada. Você vai pegar aqui assim, ó. Eu vou botar todo mundo em evidência. Você vê que tem um A aqui, tem um A aqui, e aqui eu divido e multiplico por A, tá bom? E vai ficar assim, menos 2πi A sobre N, e aqui vai ficar assim. Esse cara vai ficar N ômega A sobre A, delta T, mais J, mais, menos L. Tá? Eu estou pegando esse expoente aqui. Tá? Se isso aqui for um número inteiro, isso aqui é uma onda plana. Tá certo? Vamos escrever esse negócio um pouco mais, só o parênteses agora, tá? Vamos escrever assim, N, o nosso W está ali, então vai ser... Cadê? Eu escrevi o W corretamente? Não, eu escrevi... Ah, tá aqui. Então o nosso W vai ser assim, N sobre A, a raiz de K sobre M, tá? E aqui vai ficar 2 vezes seno. Lembra, o seno está sempre em cima, né? O seno em cima é sempre positivo, então eu posso tirar a raiz. Quer dizer, se eu escolhesse a raiz negativa, eu ia trocar o valor do W e ia mudar o significado. Não ia mudar nada, tá? Cosseno é uma função π e tudo mais. Então aqui fica π A sobre N, tá certo? Mais J menos L, tá? Então, se você quiser aproximar com esse negócio como uma delta de Kronecker ou de uma onda plana, você fala, né, que esse cara aqui vai ser diferente de zero quando isso aqui for igual a zero, né? Que é o delta de Kronecker. Tá bom? Bom, módulo o fato de que eu tenho esse A aqui na soma, tá? Só que se o seu N for muito grande, o seno se aproxima pelo argumento. E aqui tinha um 2π também, tá? Então o seno se aproxima pelo argumento, o 2π vai embora com esse 2π, o A vai embora com A, o N vai embora com N, e vai sobrar assim, K sobre M mais vezes ΔT, mais J menos L. Então esse cara está dando a velocidade, tá vendo? Digamos que eu pegue um valor de ΔT vezes raiz de K sobre M igual a um certo número inteiro qualquer, iota. Tá?
Então você vai ver que o L só vai ser o único componente que vai sobrar desse cara aqui, ou seja, o único H excitado que vai sobrar nesse ΔT vai ser quando o seu L for igual a J mais Iota, que é velocidade vezes um tempo. Velocidade vezes um tempo te dá uma posição nova. Agora é o seguinte, se nós fizermos o limite para o contínuo, o número de nós entre um ponto e outro vai para o infinito. Certo? Só que aqui eu preciso de um tempo finito para andar um número finito de nós. Então, se eu não fizer nada com esses caras aqui, quando eu mandar o meu limite para o contínuo, a propagação não acontece mais, tá? Nos meus harmônicos, nos meus osciladores harmônicos. Eles não se propagam mais. Porque eu vou botar tantos osciladores que até que eles conseguem se propagar, mas eles não conseguem se propagar o suficiente para vencer o infinito. Tá certo? O que a gente faz aqui? A gente vai precisar do seguinte. A gente vai precisar do o K sobre M. M, a gente pode falar o seguinte. A gente tem aqui vários osciladores. Ele tem uma certa distância aqui. Eu pego a massa deles aqui, divido pela distância. Eu tenho uma certa densidade que eu chamei de μ. Tá certo? Então, a massa deles eu posso escrever como sendo μ vezes delta x e manter μ fixo quando eu fizer delta x indo para zero. Então, isso aqui já resolve aqui parte do nosso problema. A gente tem agora aqui um μ vezes delta x. Tá certo? E é por isso que a gente tem que fazer o K ir para kappa sobre delta x, porque agora a gente tem esse cara aqui. Então, o K, ele tem que ser kappa sobre ΔX. Eu tenho que fazer a tensão da mola ir para infinito dessa forma controlada aqui, para que a informação consiga se propagar, tá? Entre os meus osciladores harmônicos quando eu considerar o número infinito deles. É razoável fisicamente, tá? Se eu não fizer o limite exato para o contínuo, quanto mais osciladores eu colocar, mais tempo vai demorar para eles andarem. A gente acabou de ver aqui, ó. Um mesmo ΔT vai andar para um outro J, mas agora o ΔX é menor, então ele andou bem menos no espaço. Então você vê que a velocidade ela é inversamente proporcional ao número de osciladores que eu tenho. Então, para eu manter a velocidade constante, eu tenho que mandar o número de osciladores. Se eu quiser manter a minha velocidade constante, quando eu mandar o número de osciladores para infinito, eu tenho que fazer com que essa constante da mola vá para infinito também. E é isso que falhei. Exatamente, esse é o dx quadrado que estava faltando, né? Na outra aula eu falo um pouco mais, na aula que está gravada, né? Disso aí, mas eu acho que vocês já entenderam. Oi? Tá. E a gente vai ver, tá, pessoal? Eu não sei quanto eu vou conseguir ainda manter a analogia, mas, por exemplo, se eu tiver uma situação em que essa região do espaço muda, diferente dessa. Primeiro a gente vai ver o caso que é mais próximo de Friedman, em que esses osciladores harmônicos andam, se afastam como se estivessem sendo escalonados por um fator de escala. E você vai ver como que isso vai mudar nosso conceito de vácuo para esses caras. Tá certo? Mas eu posso fazer uma coisa para tentar fazer analogia com o buraco negro, ou seja, uma situação em que a base aqui daquela matriz circulante seja diferente da base aqui. Porque aqui os osciladores estão mais apertados, aqui eles estão mais livres. O que eu ainda não consegui concluir, porque eu acho que eu não encontrei nenhum paper, nem livro fazendo isso, então eu estou inventando esse negócio agora, qual é o princípio certo. Se eu aperto as massas e os Ks para manter a velocidade da luz, por exemplo, uma velocidade constante qualquer, entendeu? Menor que a da luz, claro. Ou se existe algum outro princípio que eu tenho que encontrar, fazendo tipo uma transformação de Lorentz, que mantém a estrutura da equação diferencial, alguma coisa assim. Eu ainda não concluí como que eu vou mostrar isso para vocês. Mas essa informação está lá e a analogia existe, tá? E eu quero fazer ela porque eu acho que deixa as coisas bem mais claras. Bom? Beleza. Então isso aqui é basicamente o que a gente viu na aula passada. A gente então justifica esse cara aqui, né? Você mostra que isso pode ser pensado, né? O seu ômega, esse ômega grandão aqui, ele pode ser pensado numa coisa que vai ser assim: ômega A é essa velocidade que vai ser constante, que é isso aqui, tá bom? Vezes o ni A, onde o ni, eu botei o A embaixo, o ni A
é 2πa sobre L. Tá? O de L é N vezes ΔX, que eu estou mantendo fixo. Certo? Né? O ΔX é a disposição, né? A diferença entre as posições do primeiro e do último oscilador, dividido por N. Tá? Beleza. Então, eu acho que isso fecha o limite por contínuo. A gente viu essas continhas aqui. Isso aqui eu já tinha falado para vocês. É mais técnico, não importa muito. E agora a gente vai construir, vai estudar a construção dos espaços que representam essas coisas do ponto de vista quântico. Então, limite por contínuo, blá blá blá, tá tudo aqui. E na aula eu mostrei que no limite por contínuo a gente tem que o produto, né, desses F's aqui, ó, continua sendo uma delta de Kronecker, ou seja, no limite por contínuo, V A escalar VB vira integral de V A de x estrela V B de x dx, né, de x0 a xn, por exemplo, tá? E a gente mostrou que esses caras continuam, essa integral continua dando uma delta de Kronecker, tá? Só que se você somar sobre todos os modos, que agora vão de 0 a infinito e não mais de 0 a n, você encontra a delta de Dirac. Isso é importante, certo? Então a gente pode pensar na construção da quantização desse problema original, tá? E da construção do estado do espaço de Hilbert que a gente vai usar para descrever as probabilidades, as funções de ondas, os autoestados, os operadores e tudo mais. Então a gente pode começar com a construção direta, que é a seguinte. Eu tenho um oscilador harmônico. O oscilador harmônico ele está definido no espaço de Hilbert H, tá? Que é um espaço de Hilbert, um oscilador harmônico. E eu defino o meu H barra como sendo o produtório tensorial de I de 0 até n menos 1 de H aqui. Certo? A gente pode construir uma base nesse espaço fácil, que é o que a gente vai chamar de n seta, tá? Que vai ser N1. Esse N não tem nada a ver com o número de partículas, tá? Esse N não tem a ver com o número de partículas. Né? Aqui é o produto tensorial, N2, produto tensorial, até N menos 1. E esse N é o número de osciladores, tá? Eu sei que não é ideal, mas é porque M é massa, e N já é isso. Eu pensei em outras coisas, vou ter que botar um Y aí, melhor deixar N mesmo, tá bom? Então esse aqui é o espaço de configuração, eu posso ter aqui uma função de onda. Pode falar. Eu errei. Então esse cara pertence aqui, eu posso calcular, né, qual é a probabilidade de eu encontrar o meu estado numa certa configuração de osciladores harmônicos. Tá? Mas eu poderia fazer outra coisa. E aí entra o limite por contínuo e a preocupação que a gente tem que ter com ele, tá? Que é o seguinte, esse estado aqui, esse produto tensorial, eu acho que está todo mundo feliz com ele. Né? Agora, eu poderia muito bem fazer o seguinte, esse estado, tá? Construído como esse aqui, tensor, esse aqui, tensor. Tá certo? Aí você fala o seguinte, beleza, eu já não gosto muito de ter funções não normalizáveis. Vou pegar um produto tensorial de funções, né, de estados não normalizáveis. Um produto tensorial finito de estados não normalizáveis, beleza, porque aí a gente faz isso o tempo todo, né? Quando a gente pega, por exemplo, x, y, z, isso aqui é o produto tensorial do espaço de uma função, de uma dimensão x, que é um ket não normalizável, produto tensorial, ou seja, isso aqui é um produto tensorial de espaços de Hilbert equipados. Certo? Então a gente já fez isso.
tá? Não tem problema. Quando eu mandar o meu número de partículas para infinito, mandar o meu número de osciladores para infinito, eu estou pegando um produto de infinitos espaços de Hilbert equipados. Existe, se eu não me engano, formalização desse tipo de produto, tá? Mas não é trivial e não é útil. As pessoas não usam, certo? É um espaço muito grande. Esse espaço já é muito grande, tá? O espaço dos funcionários, né? Porque aqui, quando você inclui esse cara aqui, você está botando funções de quadrado integrável mais deltas de Dirac, derivadas de delta de Dirac, ou seja, todo mundo entra. Tá? Quando você pega um produto de infinitos caras contínuos, porque agora aqui ó, o índice discreto que diz um oscilador. Não é um limite que eu estou fazendo simples e que eu estou simplesmente mandando n para infinito. Não, agora eu vou ter eu vou ter incontáveis osciladores, não contáveis. Tá certo? Então eu tenho um limite de incontáveis espaços que tem toda a porcaria de delta de Dirac e funções de quadrado integrável, funções que não são de quadrado integrável do meio, entendeu? E é por isso que eu estou falando, é um espaço super complicado. Tem matemático que deve gostar disso aí, mas assim, pra gente, eu acho que não é útil, tudo que eu já li sobre o assunto, tá? Por isso que a gente segue um outro caminho, que é o que a gente vai fazer. Esse cara aqui é um pouco mais bem comportado, mas ele ainda é meio xarope, né? Porque você tem aqui um produto incontável de espaços de Hilbert bem comportados, que são esses vetores aqui, eles spam, né? O espaço de Hilbert H bonitinho, com base contável. Tá? Tá claro isso aqui? Qual é a diferença do N? Qual a diferença do N para H? O N são os autoestados dos osciladores individuais. E H? Esse aqui são os autoestados do operador número. Os N são o V, né? Os N são os Vs. Não. Não, então, espera um pouquinho, pessoal. Para cada oscilador harmônico, eu tenho o H e o P dele. Tá? Aqui é I. Aqui é J. Vou fazer um P ser um P mesmo, né? Esse cara vai ser IH cortado, delta de J. Para um par de H e P, eu formo um par de operadores de criação e aniquilação. Para cada um desses, eu vou ter um operador número, tá? Para o I aqui. Cara, o N da mecânica quântica. É o N da mecânica quântica. Então, aquele basicamente é a discussão. É um vetor. Esse é o X. É um vetor de posição e esse aqui é um vetor só de quantas partículas são em cada estado. Partículas não. Qual a excitação do iésimo oscilador. Tá, agora eu entendi então porque isso é mais simples. Tá? E esse aqui é uma base contável. E esse aqui é uma base incontável. Um produto de infinitas bases contáveis. Mas no fim eu quero um limite em que vai ser um produto incontável de bases incontáveis. Isso tudo que eu falei faz sentido, por incrível que pareça. Tá? Eu já mostrei aqui que a gente não tem problema em fazer esse tipo de coisa, tá? Mas nesse limite a gente encontraria muitos problemas. Não problema, mas o espaço vai ser muito grande. E na física a gente sempre trabalha com frequentemente você trabalha com espaços maiores do que você precisa, mas geralmente tem uma liberdade de calibre que isso cria e tal. Nessa situação, pelo que eu entendo do assunto, o espaço é grande o suficiente para ser tão complicado que não vale a pena usar. Se você é capaz, inclusive se você é capaz de construir já um espaço que se adapta exatamente ao que você quer. Tá bom? Isso, tá ótimo. Tá bom? Então, vamos tentar construir uma outra maneira de representar nosso sistema quanticamente, que seja equivalente, certo? E aí a gente vai para o espaço das excitações, certo? Então a gente vai montar aqui esse cara aqui é N seta, tá? Eu vou definir barra agora, ok? Então, o estado N barra é definido como sendo o espaço 0, 0, tá? 0 N vezes. O 0 barra. Oi? Se for N barra, aí você vai no 0 barra aí. Ah, eu falei N e escrevi 0. Eu deveria ter dito 0. Tá? Esse aqui é um espaço unidimensional, todo mundo concorda, é fácil ver que qualquer subespaço unidimensional é um subespaço, ou seja, qualquer vetor sozinho forma um subespaço de um espaço vetorial. Então, beleza, esse cara aqui é um pedaço desse espaço aqui. Tá bom? Agora, a gente pode ver o seguinte, esse cara aqui, que vai ser o J
barra, ou I barra, pode ser. Ele vai ser um cara que é assim, 0, 0, 1, 0, 0. Tá certo? Ele tem uma excitação em alguma das entradas. Tá certo? É fácil ver que combinações lineares desses caras nunca saem do espaço de uma excitação só. Tá certo? É fácil ver que qualquer vetor desse tipo é ortogonal a esse. Né? Se eu pegar o produto interno entre esse vetor e esse vetor, dá esse com esse dá 1, esse com esse dá 1, esse com esse dá 1, só que esse 0 com esse 1 dá 0. Então dá 0. Esses espaços são ortogonais. Tá certo? Então eles são ortogonais e esse cara forma um subespaço. Eu posso agora pegar o cara que é assim, IJ, barra, barra. Ele vai ser 0, 1, 1, 0, tá? Onde essa é a iésima entrada e essa é a jésima entrada, tá? Quando I for diferente de J, e quando I for igual a J, eu defino esse cara como sendo tá certo? É fácil ver que esses espaços são todos ortogonais entre si. Tá? Existe uma discussão que eu fiz na aula passada, vocês podem assistir, mas depois eu vou voltar a ela, então a gente não precisa repetir ela agora, que é, isso aqui é um espaço que eu estou criando. Toda vez que eu crio um espaço de Hilbert e estou associando ao outro, esse mapa ele é definido a menos de fases. Então eu poderia muito bem dizer que o meu 0 barra é exponencial de I π sobre 37 aqui. Tá? Eu tenho essa liberdade, mas eu escolho. Oi? Só para ficar mais aleatório. Tá. Então aqui eu poderia muito bem dizer que eu tenho o estado IJ e eu posso dizer que o estado JI é diferente dele a menos de menos 1, por exemplo. Tá? E isso vai ser importante para a gente quando a gente for entender o teorema de spin estatística. Tá bom? Então esse cara aqui é o que eu chamei de V0, é o espaço de uma excitação. Esse cara aqui são os espaços de 0 excitações, espaço de uma excitação, espaço de 2 excitações, tá certo? Mas vamos entender como que a gente pode representar esses espaços. Primeira coisa, qual a dimensão desse espaço? 1. Tem um vetor nele, é fácil ver. A dimensão desse espaço aqui é quanto? Quantos vetores linearmente independentes eu tenho nesse espaço? N. Quantos vetores linearmente independentes eu tenho nesse espaço aqui? N vezes N mais 1 sobre 2. Né? Pensa que sua dimensão, pensa que você tem 2 osciladores harmônicos. Então vai ser 2 vezes 3 sobre 2. Você tem 3 espaços, tá certo? 3, né? Tá certo? Ou não? Ou é menos 1, então? Você tem 2, 0, 0, 2 e 1, 1. Né? Ou seja, as três possibilidades é 0, 2, 2, 0 e 1, 1. Tá? Então é N vezes N mais 1 sobre 2. Oi? Não, é imitação. Então, Não, mas eu botei esses caras aqui também. Tá? É interessante vocês entenderem que tem uma consequência talvez inesperada dessa construção, é que excitação, da forma que eu defini, que basta um oscilador ter uma excitação para ter um estado de uma excitação, basta que 2 quaisquer tenham uma excitação para ser um estado de 2 excitações, de natureza ela já é indistinguível. Tanto que o IJ é igual a JI. Por isso que isso aqui dá o número de elementos de entradas numa matriz simétrica N por N. Tá certo? E no caso de 3 índices também, vai ser o número de... a base de um espaço de tensores totalmente simétricos em 3 índices. Você falou sobre definir
Aí eu ia mudar a dimensão, totalmente. Mas aí a gente vai entrar nisso depois. Tá? Isso, que a gente vai entender a relação entre spin e quantização. Isso, vai ser tipo um produto antissimétrico. Tá? Isso, porque... Sim, mas não provavelmente tudo que você está pensando. E eu estou adivinhando por que você está pensando. Ali não, mas em outro lugar sim. Esse outro lugar você vai entender provavelmente melhor agora. E que agora a gente vai começar a novidade para essa aula aqui, dessa aula aqui. Então vamos falar, vamos escrever, né? Então, o seu H vai ser a soma de todos esses espaços de reserva, B2. Isso, exatamente. O meu H barra, é fácil você ver que qualquer elemento de H barra também pode ser escrito como um somatório direto dos meus V N. N não é demais, né? I de I de 0 até N menos 1. Tá? A soma direta de vetores contáveis, de espaços contáveis, mesmo que N vá para infinito, é bem definida. É super simples, é um espaço de Hilbert de dimensão infinita. Tal qual vocês estão acostumados. Isso aqui não tem... Né, essa soma direta, quando o meu N for para infinito e for contável, funciona bem. Tá bom? É o espaço de Hilbert que a gente pode escrever como em termos de um espaço de Fock, que é uma maneira específica de construir espaço de Hilbert, que é o que eu estou motivando agora. Por que soma direta tem? Pode ter infinito? Desculpa, você tem toda razão. Tem infinito. Porque é o próprio espaço de Hilbert, né? Sim, toda razão. É porque esses espaços aqui, eles são produtos de finito, contáveis de coisas. E o que acontece é que... Bom, a gente vai chegar lá. Ok. Beleza? Bom. Como é que eu escrevo? Digamos que eu tenho um certo psi. Tá? Um psi barra. E esse psi barra, ele só tem elementos nele pertencentes aos estados de zero excitação. Então, meu psi barra é simplesmente exponencial de θ 0 barra. Tá certo? Isso aqui é o vetor mais genérico, normalizado, que eu posso escrever para que ele contenha somente V0. Certo? Vamos pegar uma coisa um pouco mais interessante. Vamos pegar aqui o U barra. Tá? É um vetor no meu espaço de Hilbert que tem somente estados de uma excitação. Certo? Esse cara vai ser como? U, I barra. Tá certo? Não pode ser fácil também? Não pode ser fácil também? Não, o U é um número complexo qualquer. Esse U, deixa eu ver se eu estou fazendo uma boa soma. Estou em I mesmo. Tá? Só para lembrar. I menos 1. Tá certo? Agora veja o seguinte. Isso aqui, ó, você pode pensar como um vetorzinho, né, num espaço de Hilbert de dimensão n. Isso já é um espaço de Hilbert de dimensão n, tá? Isso aqui é um espaço de Hilbert de dimensão n. Tá certo? E você pode pensar nesse cara assim, ó. Se você quiser, né? 0, 1, até n menos 1. Tá certo? Esse espaço aqui forma o espaço que a gente vai chamar de espaço de Hilbert de uma partícula. Ou, nesse caso, o espaço de Hilbert de uma excitação. E por que ele é importante? Porque vocês vão ver facilmente que esse espaço aqui, ó, né, o meu V2 pode ser escrito como o meu V1, meu V1 está botando aqui, tá? Produto tensorial simétrico
V1. Tensorial simétrico? É o espaço vetorial tal que o I, o J, barra, né? É igual ao 1, o 2 mais o 2, 1. IJ, né? Não. 1 e J, depois 1 e 2. Tá uma zona isso aqui. Vou botar 1 e 2 mesmo. Tá? Tá? Ou seja, esse espaço aqui, sem o S, teria uma dimensão maior do que eu preciso aqui, ó. Tá? Eu estou mostrando, então, que produtos tensoriais simétricos desse formam esse espaço aqui. É isso que eu estava falando, tá vendo? O produto simétrico e antissimétrico, ele aparece quando eu construo olhando para a esquerda e vendo que desse para esse, eu estou partindo de um espaço de Hilbert, e esse espaço aqui é o espaço de Hilbert que eu tinha antes, produto tensorial simétrico com ele mesmo. Tá certo? Então, a minha construção, no fim, é a seguinte. H barra, tá? Vai ser igual a somatório, somatório direto, certo? De I de 0 até infinito, de VI elevado simetricamente a I. Ou melhor, né? É a soma direta do produtório direto de J igual a 0 até I menos 1 de V1. Onde esse cara, quando for 0... Não. Isso. Quando for 0, esse cara aqui eu defino como sendo o espaço dos complexos. Né? Quando o meu I for igual a 0, eu estou somando de 0 até menos 1. Isso significa que eu estou fazendo um produto com ninguém, então eu defino isso como sendo o número dos complexos, tá? O espaço dos complexos. Então, só que isso aqui, pessoal, é a construção de espaço de Fock. É o espaço de Fock que você cria usando o espaço de uma partícula como base, sendo esse cara aqui. Isso é o produto simétrico, né? Isso, produto simétrico. Produtório simétrico. Oi? Isso é um V, né? Isso é um V? Tem esse J ali que aparece na... Porque não tem mesmo. Porque é um produto de coisas iguais, né? Se esses espaços fossem diferentes, eu poderia botar um J nesse aqui. Mas é um espaço de uma partícula em infinitas dimensões, né? Cada um isso. Não. Porque aquele vermelho é para N infinito. Para N infinito, isso? Infinito, não é? Não, finito, meu. Ele não tem limite para o contínuo ainda. Tá. Tem vários osciladores harmônicos. Eu tenho N osciladores harmônicos. Tá. E essa aqui é a construção do meu espaço de Fock nesse caso. O pessoal que trabalha com física de muitas partículas, mecânica quântica com muitas partículas, usa muito essas representações aqui. Com N infinito. Né? Você tem um sistema lá com 200 elétrons, mas eles não são relativísticos, não precisa de teoria de campos e tal. Você usa ou essa representação aqui ou aquela ali. Tá certo? Mas olha que interessante, pessoal. Esse cara aqui, a gente já conhece ele. E a gente, inclusive, usou uma base complexa para ele. Que é esse cara aqui, ó. Isso aqui é uma base no espaço das... nesse espaço de Hilbert B1 aqui. Tá certo? E também a gente tinha esse cara aqui, ó. E, J. Tá? Esse cara aqui é um vetor
que você tem um oscilador harmônico com certo deslocamento, com deslocamento 1, né? E esse aqui é aquela configuração dos deslocamentos dos osciladores, que quando você aplica o seu operador D, não muda. Ela é proporcional a ela mesma. Tá certo? Então, aquele negócio que quando evolui faz, né, todos os osciladores mantêm as proporções e são esticados por igual. Tá certo? Então, veja, quando eu fizer o meu limite por contínuo, o que eu preciso fazer? Esse cara aqui vira uma base tipo delta de Dirac. Né? Esse cara aqui, ó, J, ele vira uma delta de x menos xj aqui. Tá certo? E esse cara aqui, ó, V, A, ele vai virar uma exponencial de menos I mais IK A x sobre raiz de 2π. Na verdade, raiz de L. Né? Porque a gente está fazendo um espaço compacto. Aí você pode reclamar daqui, não, espera um pouquinho. Essa base é ruim. Tá? Mas essa base aqui, ela vai ser contável. Porque a gente sabe que os modos de Fourier num intervalo finito e como é que se diz? Não. Compacto é contável. Então, esses caras aqui, ó, eles continuam sendo uma base contável. Por mais que infinita, contável. Então, esse cara aqui é um espaço de Hilbert. Só que o produto de dois espaços de Hilbert é bem definido. E a soma direta desses espaços de Hilbert também é bem definida. Então, essa construção aqui do nosso espaço de Fock, ela tem uma maneira fácil de você obter o limite dela por contínuo. Tá certo? Mais uma coisinha que eu queria discutir hoje. Então a gente tem o seguinte, V, A, J, a gente viu que é exponencial de 2πi A J sobre N sobre raiz de N. Certo? A gente viu que esse cara aqui, né, aqui no círculo trigonométrico, esse cara é o mesmo alto valor desse cara aqui. Ou seja, a gente tem um seno de 2πa de πa sobre N. Quem é esse cara aqui? Quem são esses caras aqui? Se eu tirar o complexo conjugado dessa expressão, o que eu vou obter? VAJ complexo conjugado vai ser igual a exponencial de menos 2πi AJ sobre N. Só que eu quero escrever esse cara em termos desses, que é uma base. Eu tenho que ter a liberdade de fazer isso. Só que esses caras aqui, ó, se eu somar N, tanto em A quanto em J, eu obtenho a mesma coisa. Tá certo? Porque o N vai cortar com o N de baixo e vai sobrar 2π vezes o inteiro. Então eu tenho a liberdade de somar N em qualquer um deles. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever esse cara aqui como sendo exponencial de menos de 2πi, tá? Aí seria menos J, eu vou somar N e subtrair N. Só que o N que eu subtrair eu vou tirar e jogar fora. Beleza? O Caio está quase dormindo. Não. Tá? Então, ó, o J vai de 0, né? Que eu não posso incluir, né? Mas é porque 0 é 1, então é o mesmo cara, tá certo? Até N menos 1. Então, tá vendo? Eu estou mapeando esses caras aqui em outros caras iguais. Então, na verdade, esse vetor aqui, ó, VAJ, é igual ao vetor VAN menos J. Desculpa, estrela. Então, o complexo conjugado dos vetores está dentro dos meus vetores. É outro vetor que eu tinha.
O que é ótimo, porque se não tivesse algo assim, significaria que eu teria para uma matriz n por n, 2n autovetores. O que a gente sabe que não pode ser. Tá certo? Beleza. Então, o que a gente pode fazer com isso? Eu posso muito bem separar. Se esse cara aqui é autovetor, então ele mais o complexo conjugado dele também é autovetor. A gente acabou de ver. Né? Com o mesmo alto valor. Porque, né, se você pegar seno de π a... Desculpa, eu fiz o n no j, mas eu devia ter feito no a. Tanto faz, tá? Quando tiver o complexo conjugado aqui, aparece o menos, eu boto o menos no a. No a eu somo e subtraio o n, tá? E encontro a mesma coisa. Então, esse cara aqui vai ficar aqui sobre n, tá certo? Isso aqui tem que ser igual a seno de π n menos a sobre n. Isso é verdade? Quanto é que é seno de π? Isso. Então, se você abrir esse negócio aqui, é seno, o cosseno, e vice-versa. Vai ser o menos cosseno, aí vai aparecer esse cara aqui, vai ser seno de... Quer dizer, eu não chequei na minha cabeça, mas tem que estar certo, tá? A mudança que a gente faz aqui é em A, né? Oi? A mudança que a gente faz Em A, não J. Por isso que é o autor também. Isso. O que você quer que confie? Você lembra de cabeça? Seno A, seno de A mais B? Seno de A mais B... Seno de A com B mais... Menos. Tem que ser menos. Não, Isso, é por isso que esse menos some com esse outro menos que você acabou de falar. a gente vai cosseno mais, seno menos. Cosseno menos, para onde fica o cosseno. Isso. O cosseno de π tem que... O π tem que estar no cosseno que vai sobreviver. Seno B mais... Seno A com seno B mais... Seno B com seno A mais B. Ah, do A mais B. Aqui é A menos. Não, tem que ter o menos lá no mais. Não, seno A cosseno B. Desculpa, seno de A mais B tem que ter um menos nele. Seno de A mais B tem que ter um... Não, o menos aparece por causa do cosseno. Porque o cosseno vai dar cosseno de π, está multiplicando seno de C. Ah, sim, cosseno de π, claro. Nossa, tem toda a razão. É mais mesmo. Tem que ser mais porque é simétrico, tem que ser simétrico do outro lado também. Trocar A por B tem que ser a mesma coisa. Sim. Tá? Pô, gente... Tá vendo que vocês me fazem passar? Então, pessoal, a gente pode pegar e dizer que agora a gente tem tanto a parte real quanto a parte imaginária desses caras aqui. Então, a gente tem uma coisa do tipo SA, J, vai ser igual ao quê? Seno. Então, depois a gente só tem que pensar com a normalização, tá? É o que eu estou definindo agora. Tá? De 2πA J sobre 1. Tá? E eu tenho C, vou botar sobre raiz de N aqui. Isso. Cosseno de 2πA J. Tem uma raiz de 2 que a gente tem que botar em algum lugar aí, mas depois eu vejo. Tá certo? Tem um N, né? Sobre... Então, sim. Certo? Então, esses caras aqui, né, o SA também forma, só que aqui, veja, eu tenho aquele mesmo problema, né? Cadê? Isso. J. Não. Tenho seta e eu tenho o S, eu tenho o C, A, seta. Tá certo? Obviamente, esses caras todos não podem ser iguais, e não podem ser independentes, né? Para todos os valores de A. Então, a gente tem o que aqui? O seno. Eles não podem ser independentes. Oi? Eles não podem ser independentes. Não podem ser independentes. Tá certo? Então, a gente tem que olhar aqui o círculo trigonométrico. Então, a gente tem o seno positivo aqui, né? Então, eu tenho aqui esses valores de seno
simetria com esses valores aqui e esses aqui com esses aqui. O que foi? Porra, vocês ficam rindo das minhas habilidades artísticas, né? Deixa eu me esforçar então um pouco mais aqui. Mas só tem que falar dessa vez, ou vai deixar? Para pegar quem são os caras independentes. Os linearmente independentes, entendeu? Então vamos lá. Ó. Dois, três. Melhorou. Não tá bom, mas melhorou. Tá certo? Então vamos pegar o seguinte. Esse cara aqui para A igual a zero não existe. Então aqui a gente já não tem o A igual a zero. Tá? Excluído aqui. Tá certo? Para A igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou ter esses caras aqui, né? Então eu vou ter o seno, o zero, que a gente já tinha visto. Tá certo? Esse cara aqui... Deixa eu só ver rapidinho. Então, para o A igual a 1, eu vou ter o J0, ele é 0. Tá? Então, a primeira componente dele é 0. As outras componentes, quais são as simetrias que elas vão ter? Sim, mas quando o J for 1, Vai ter alguma? Não, né? É J sobre N, vai estar sobrando assim. então, J sobre N se vai ser... J sobre N for par, então quer dizer que vai estar sempre zero, então vai sobrar os números. Não, ele tem que ser inteiro também, entendeu? Não, J sobre N não pode ser par. Porque J é sempre menor que N. Não, acho que só vai ficar na parte de cima do... A gente vai ser igual. Não, vai pegar toda a esfera. Vai pegar todo o círculo. E não vai ter nenhum repetido, né? Não. Isso. E pode ser pi também, né? Pode ser J pi. sobre par, J sobre N pode ser meio. Isso, pode ser meio. Aí vai dar 0 de novo. Isso. Então se J sobre N. Não, mas não tem problema. A gente tem que ver quem é o outro cara que vai ter valores iguais, entendeu? Que é o seguinte. É porque eu não fiz essa conta, então a gente tem que fazer agora de cabeça. A gente sempre é derrotado pelas contas básicas, né? Que a gente tem que fazer de cabeça na hora. E o pior é que depois que eu entro na minha sala, em 3 minutos eu faço no papel. Deixa eu ver... É a questão de estar sendo vigiado. É, isso mesmo. Quando J sobre N for igual I sobre N mais I sobre 2, não é? Vai ter o mesmo valor em cima. Pega o nota igual a 1 e vê como é que ele repete. O J igual a 1. Aí, vê como é que vai repetir depois. Mas dá para ver isso facilmente? Eu não consigo ver, não. Porque esse vetor todo tem que ser igual a um outro vetor, entendeu? Ou seja, o A igual a 1 tem que ser igual ao o C igual a alguma coisa, entendeu? Você não quer basicamente os valores que eu sei que você não são iguais. Porque, tipo, o S vai ser igual ao C quando o C e você for iguais, basicamente. Ele dizer o C do tipo do índice A, entendeu? Já falo ele. Isso, assim, o CB. Isso, assim, é outro B. É outro A, isso. Então, isso aqui é o quê? 2π A mais L J sobre N tem que ser igual a 2π B J sobre N mais ou menos π sobre 2, ou sem o π sobre 2. Ou sem pi sobre 2. É, porque se for com π sobre 2, o seno vira cosseno, que é o que eu acho que vai acontecer. Se for sem o π sobre 2, significa que o S com um certo valor de A está associado a outro S com o mesmo valor de A, entendeu? Então, π vai embora com π, vai com π. N vem para cá. Esse cara vai para... O 2 vem para cá. Então vai ficar assim. A mais L
eu tenho que descobrir quem é o L, né? É o que eu quero descobrir. O J tem que ser igual mesmo, né? A gente não precisa ser um DI. Não, o J tem que ser igual. Tem que ser igual. Então, A mais LJ tem que ser igual a BJ mais ou menos N sobre 4. Tá certo? Sim. Você tem que resolver para L, né? Você tem que resolver para L. Para L, isso. Por que você pensar mais L? Tipo, se não perguntar só L, Só A, cara. só A e B. Não, eu só queria. É porque eu achei que. É verdade, é só mais fácil só botar A mesmo. Não, é que eu pensei que eu poderia somar com o número, mas acho que esse número que eu vou somar depende do próprio cara que eu estou partindo, né? Se você tipo A mais L, se te deixasse o A no A, assim. Mas você não está deixando B, foda-se. Mas o problema é que aqui, só se o N for... Ah não, depende do... Espera um pouquinho. Deve ter um jeito melhor de fazer, deve ter um jeito mais simples de fazer isso. Porque isso aqui vai dar outra base pra gente. Em vez de usar a base de Fourier, a gente pode usar essa outra base, que é a base real. Eu queria mostrar para vocês que a gente pode usar a base real e a relação entre a complexidade que vem da função de onda e a complexidade no sentido de número complexo, né? Que vem da base. Mas a gente precisa resolver isso aqui. Como é que faz? Bom, se for sem esse termo aqui, a gente não tem esperança de fazer alguma coisa, né? Porque aí A tem que ser igual a B mesmo, não tem outra possibilidade. Claro que a gente pode ter qualquer, mas... Vamos voltar aqui. Pode pôr aqui termo aí dependendo de J, talvez, se simplificar tudo. 2π AJ sobre N tem que ser igual a 2π A B sobre N mais ou menos π sobre 2 mais um L 2π. Não, um L π. Porque pode ter o sinal diferente também. O L e N inteiro. Isso, um L inteiro π. Os meus vetores podem ser proporcionais também. Não precisa ser iguais. Um pode ser igual a menos o outro. Pode? Pode. Contanto que sejam proporcionais. Será que agora é suficiente? Parece que... Não pode mais, né? Tipo, esse L... Não, porque o N precisava ser múltiplo de 4. Precisava ser 4 vezes alguma coisa para que ele fazer sentido. Porque senão eu não consigo o número inteiro. Eu tenho um π sobre 4, um N sobre 4. Né? Que é dividir esse cara aqui por 2, né? Então, vai ficar assim. AJ igual a BJ. E aqui pode depender de J também. Né? Isso eu ia falar, isso eu estava falando, você colocar um J ali, e daí você pode fazer tipo 2π J. Isso também é verdade. Na verdade, é mais fácil fazer o seguinte. Aqui, ó. Aqui pode ser qualquer número. Aqui, né? Qualquer L aqui. Porque se o L for 2, não tem problema, porque aí só muda o sinal. E se for 3 meios, muda o sinal e transforma seno em cosseno, e assim por diante. Então toda a liberdade está ali. Isso é muito mais menos, então. Você pode usar esse menos. Coloca mais só e L. O L pode ser negativo também. O L pode ser negativo? Se você tirar só um menos. Ah, sim, claro. E L é inteiro só. E o L é inteiro. Só que qualquer número inteiro pode ser escrito como J vezes o número inteiro? Não qualquer. Alguns. Eu não entendo fazer escrito como... São números inteiros, né? Não, eu pego o produto de dois números inteiros e me dá o número inteiro. Certo? Só que, por exemplo, se um desses números aqui for 5, eu nunca vou encontrar um multiplicando por outro número inteiro, entendeu? Multiplicando
Então esse cara vai ser aqui, ó. Vai ser o π corta, vai embora fácil. Esse cara fica sobre 4. Aqui ganha um n. Então esse cara aqui mais ln sobre 4. É isso? Só que se você tivesse escolhido em vez de π sobre 2, 2π, também é verdade, né? Se der uma volta inteira, não mudou nada. Pode, não tem problema. Mas isso está contemplado aqui. Isso basta esse cara ser 4. Se você colocar 2π vezes l, não aparece 4. Não é. Pô, mas aí Aí eu vou. A única solução que eu vou encontrar aqui é A igual a B. É verdade. E eu quero encontrar outra. Quem é você? Você sabe mais ou menos o que tinha que comprar? Que esses caras não são linearmente independentes. Não pode ser de J, né? Não pode. Não pode depender de J. Isso tem que ser satisfeito para todos os J. Então é impossível, né? De partida é impossível. Mas assim, uma vez que você escolher um J para esse J, você tem que ter o mesmo J. Sim, tem que ter os mesmos valores para os mesmos J's. Então, não tem problemas aí. Não, é impossível ser satisfeito isso aqui. L tem conjunto de 4. Né? L tem conjunto de 4. Bom, eu sou L, o L genérico. Não tem nenhum problema. O problema é que se L for múltiplo de 4, significa que esse cara aqui é múltiplo de 2π, que é o Eduardo falou, a gente volta para estaca zero. Porra, mas a gente já sabe, né? A gente já sabe. São... Não sabe. Peraí. Deve estar igual para você na mão. Não pode ser, peraí. Ó, esses caras com o mesmo valor de A têm os mesmos autovalores. Os autovalores do C e do S são iguais. Isso. Por isso. O C e o S eles são iguais a mais de uma fase, assim. Você Sim. vai transformar um no outro se você somar π sobre 2. Não, tudo bem. Mas... Eu não consigo ver como. Eu estudei essa nossa. Veja, a gente tem aqui 2n autovetores. Num espaço que só tem n autovetores. A gente precisa descobrir em que sentido esses caras estão se repetindo, entendeu? Aí você pode só colocar, tipo... Não entendi mais em que sentido. Porque o S é basicamente o C mais um cosseno de sobre 2. Você não tem liberdade de fazer nada a não ser trocar esse rótulo aqui. Tá? Você tem S com A variando de 0 a n-1 e C variando com A variando de 0 a n-1. São os dois n vetores que você tem. Certo? Você tem esse conjunto aqui de vetores. S1, S0, S1, C0, n-1. Você tem esses vetores aqui. Tá certo? Esses vetores não podem ser linearmente independentes. Eles não são, normalmente. Como que eu posso escrever metade deles em termos da outra metade? Você pode... Porque o cosseno vai relacionar a uma fase de sobre 2, basicamente. Eu não posso mexer em nada. Eu não posso mexer com esse π sobre 2. Eu só posso pegar esses vetores e combinar com esses e mostrar que eles não são linearmente independentes, entendeu? Então, tipo, você pode escrever aquele cosseno como um seno, mas, tipo, como um seno mais que sobre 2 faz uma soma de ângulos, sei lá. Sim. O que você está falando é o seguinte. Deixa eu perseguir a sua ideia, mas é porque eu acho que na minha cabeça ela não funciona. Ó, eu posso fazer o seguinte. Cosseno de 2πaj sobre n mais π sobre 2 menos π sobre 2. Tá certo? É isso que você está falando.
Aí eu vou falar esse cara aqui e vou tirar esse cara aqui, ele vai virar um seno disso aqui. Só que seno disso aqui, ó, a menos de um sinal, eu posso ver que vetor é esse. Só que isso não é um vetor nenhum, porque eu não consigo descobrir quem é o novo A aqui. Você pode insistir, você fala, beleza, divide por N, multiplica por N, multiplica por J, divide por J, tá certo? Multiplica por 2 e divide por 2. Se você quiser, você pode fazer isso. Aí você vai falar que isso aqui é A mais... N sobre 4. Que é o que a gente já tinha visto antes. Não, o J não precisava? Precisa, claro que precisa ter o J. Aqui sobrou um J de J, está comparando os dois. Como é que é? Sobrou um J agora. Isso, eu preciso botar o J aqui em algum lugar. 4J. Esse cara aqui não é um vetor. Não tem nenhum vetor que seja dado por seno isso aqui. Por isso que eu estava fazendo aqui, desenhando, porque eu achava que era mais fácil. O que foi? Fazendo o quê? Ah, bullying. Ele está fazendo porquinho com o Lidiano, não quero nem saber o que é isso. Tá, deixa eu ver aqui. O meu S de A mais N J, ele tem que ser o mesmo S. Ele é o mesmo S, né? É fácil ver que isso aqui é S, porque a gente sabe que se a gente somar aqui, ó, é a mesma coisa. E se a gente sabe que a parte real da mesma, parte imaginária da mesma coisa, é a mesma coisa, né? Que a gente fazia a modificação antes. Então esse cara aqui é seno, a gente vai ganhar alguma coisa com isso? 2π A mais N, não vai ganhar nada. Mas o A mais N não está nem muito fácil. Oi? O A mais N. Não, é só uma simetria do vetor, mas não ajuda a gente em nada. Por que a gente escreve com... Esse é tudo assim, isso. Por que você escreve com 2π? Normalmente a gente escreve com I e a J também, né? Mas é porque é assim, são os autovetores da matriz circulante, são esses aí. É porque geralmente você faz de menos L a L, em vez de fazer de 0 a L, você faz de menos L sobre 2 a L sobre 2, por exemplo. Ou às vezes até de menos L a L, e o seu fator de normalização é raiz de 2L, por exemplo, que é outra coisa comum que se faz. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Menos SA J é igual a seno de 2π menos A J sobre N. Tá certo? Mas isso aqui eu posso somar no A N e subtrair N e desprezar o que eu subtraí. Tá certo? Então esse cara aqui vai ser seno de 2π N menos A. J. Era a mesma coisa. Era os mesmos caras, né? Era meio óbvio isso. Por isso que eu falei, a gente já sabia, porque a gente já tinha relação entre os dois caras, mas aí eu lembrei que era complexo conjugado, mas lá estão as componentes das coisas que são iguais. Ou seja, a gente... Porra, que burrice do caralho, velho. A gente já sabia isso aqui, ó. A gente sabia que VA seta estrela é igual a VA N menos A sem seta. Tem que ser igual. Tipo, mas se você, Henrique, caramba, como é que você demora para ver um negócio desse, cara? Que vergonha. Tá, então o que acontece? A gente tem o vetor especial, que é o C0, sempre ele está lá.
tá? Que é aquele vetor que é 1 sobre raiz de n, todo mundo 1. Esse é um deles, tá certo? Ok. Quando meu n for... Aí faz diferença quando for par ou ímpar? Faz. Então, a gente tem o S, A, tá? Para A entre 1 e N sobre 2 arredondado para baixo? Isso. Deixa eu ver se vai dar certo. E aqui eu tenho o meu CA, tá? Para A também pertencente. Aqui eu poderia incluir o 0 para pegar esse cara aqui. Mas vamos deixar assim por enquanto. 1 N sobre 2 arredondado para baixo. Tá certo isso? Digamos que N seja par. Digamos... Bom, se o N for par... Então, aqui é de 1 a n sobre 2. De 1 até n sobre 2 eu tenho n sobre 2 caras. Então, n sobre 2 mais n sobre 2 dá errado. Pode ser assim. Tem alguma coisa aqui. Ah, não. Vamos dizer assim. 2. De 1 a 1 é 1 só. Ah, não. Então, isso é porque aqui eu tenho... n sobre 2 mais menos 1 elementos. Aqui. Né? Pega o n igual a 2. N igual a 2 dividido por 2 é 1. Então é 1 é um cara só. Então, eu tenho n sobre 1 aqui, mais n sobre 2 menos 1 aqui, mais esse cara aqui. Que está errado de novo, né? Tá dando mais um. Ah, tá, são 2 não, tá. Por que está dando errado, pessoal? Onde que eu estou botando coisa de mais ou de menos? Não, certo. Será que você põe n menos 1 sobre 2? Não, vai ser n. Não, Tem um n n vetor. colocar n menos 1 sobre 2, como os dois é n sobre 2 menos 1. N menos 1 sobre 2, será que é isso? Certo? A exceção vai dar n menos 1 mais 1. Vamos dizer, esse cara aqui é 4. Se n for igual a 4, esse cara vai dar 2. Então eu tenho 1 e 2. Não, cara, eu só estou querendo saber qual o índice máximo que eu posso ir, entendeu? Eu posso ter todos os caras até n sobre 2. Por isso que eu achei que era n sobre 2 arredondado para baixo. Só que aí eu conto 2 vezes um deles. E um deles é real, nesse caso. A gente estava começando do 0. Ah, olha aqui, quando n for par, eu tenho que o A é igual a n menos A, quando o A for n sobre 2. Né? Eu tenho o seguinte, se A for par... Eu não estou seguindo mais nada. Isso aqui é igual a esse cara aqui, menos n sobre 2. Entendeu? Mas n precisa ser par para isso aqui ser verdade. Tá certo? Então, quando o n é par, eu tenho um cara a menos. Porque um dessas relações aqui, esse cara só tem parte real. Então, esse cara não existe em um deles. Por isso que eu tenho mais... É justamente isso. Oi? Faz sentido, porque em algum momento sei lá, o centro vai ser 0 por conta do n ser par. Exatamente, do n ser par, justamente que é quando o n for sobre 2. Tá, eu tô cansado. Eu vou formalizar isso direitinho, tá? Mas por que isso é importante, pessoal? Porque agora a gente pode formar outras combinações desses senos e cossenos somente nos índices onde eles existem e definir uma coisa que a gente chama base de Hartley, tá? Aí vocês podem, pois por que se a gente já tem essa base aqui, por que a gente quer usar a base de Hartley? Porque eu quero mostrar para vocês que o espaço de Hilbert original, ele é real. Ele só é complexo porque é conveniente escrever essa onda plana. Mas ele essencialmente é real.
Tá? A complexidade vem desses coeficientes serem coeficientes de funções de onda e que por causa disso podem ser complexos. Tá certo? Ou seja, quando você faz ele complexo, aí então você está associando a uma simetria do espaço a uma simetria das funções de onda. Então quando vocês estudaram lá em mecânica quântica e viram que, por exemplo, o operador de inversão temporal, ele conjuga complexamente números complexos, que aparecem como coeficientes de funções, é por causa disso. Porque você está amarrando a base, o complexo da base com o complexo da mecânica quântica. Tá certo? Mas isso vai ficar mais evidente na próxima aula. Ok, pessoal? Não sei que hora é esse. Ah, bom, tá bom. Foi a dose certa.